Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de dar like nesse vídeo. Vamos crescer todos juntos e ajudar a iluminar esse mundo. Essa é a parte 1 do vídeo. Não esqueça de assistir também a parte 2. Muito bem. Como é que você está hoje? Tudo bem? Tudo Prazer bem, tô em bem. conhecê-la. Meu prazer também. Qual a sua principal ocupação hoje? Bom, eu trabalho de auxiliar, né? Serviços gerais. Sou estudante, né? Vou fazer enfermagem. E você mora em que cidade? Eu moro em Colatina, no Espírito Santo, né? Eu já Aqui é uma cidade meio calorenta, né? Mas É? faz muito É calor. quente aí? Nossa, quente demais. Eu pensei que por aí o clima era mais ameno. Eu estou em Recife hoje. Aí vim por aqui fazer uns trabalhos e hoje eu estou aqui. Eu quero começar lhe agradecendo pela sua disposição em compartilhar com a gente esse seu relato, certo? Eu recebi o Eu que seu agradeço. e-mail. Obrigado também. Eu recebi seu e-mail, né, que você falava sobre uma experiência que você teve com seu avô e nós estamos curiosos para conhecer, mas sei também que você tem outras experiências desde a sua infância, então você poderia já, falando dessas experiências da infância e as outras experiências, até chegar nessa principal aí que você quer nos contar. Tá? E aí depois a gente conversa sobre ela, tá bom? Seja bem-vindo. Então tá. Obrigada. Meu nome é... Meu nome é Vanete, eu moro aqui em Colatina, no Espírito Santo, tenho 43 anos, faço enfermagem, né, curso de técnico de enfermagem, sou estudante, dona de casa, tenho 3 filhos, e 2 casados e uma solteira, né, de 22 anos, e vivo assim, né, e eu conto do meu relato desde quando eu era criança, né, que eu comecei, eu tinha... Deixa eu ver, 6 anos de idade. Eu me lembro que minha mãe morava, nós morávamos 6 anos, começou. Eu lembro que a minha mãe, nós morava na Reta Grande, que é patrimônio de Franquiane, que é para baixo de Pancas, aqui em Colatina mesmo, né? Aí mamãe inventou de pescar no Rio Pancas. Assim. Quem mora aqui em Colatina sabe onde é o Rio Pancas. Aí nós fomos, só que naquilo passava no meio da reta, aquele riozinho, né? Aí estava na enchente, na época da enchente, era porque estava chovendo muito, que aqui chove muito em janeiro para fevereiro, né? Aí então encheu bastante o rio. Aí nós fomos pescar, mamãe foi pescar mais uma colega dela, e eu tinha 6 anos de idade nessa época. Aí eu fui passar na ponte, tinha uma pontinha de madeira, não sei do nada, me deu assim, parecia que alguém falou, pula agora que você vai ver. E eu, sem, assim, inocente, criança, né? Fui e pulei. Pulei dentro do rio. Só que quando eu pulei dentro do rio, eu não vi, não tinha o fundo do rio. Eu só vi umas luzes lá dentro do rio. Só tinha luzes. E eu abri o olho e eu vi só, parece que lá dentro do rio era outro lugar. Eu não tomei água, não me afoguei nem nada. Eu fiquei com o olho aberto. Aí uma colega da minha mãe, né, pulou lá dentro do rio e me tirou. Quando ela me tirou, eu estava de olho aberto, normal. Mesma coisa que eu tivesse entrado em outro lugar e voltado. Aí eu vim para casa, mas minha mãe, nós viemos para casa, tranquilo, ela achando que eu tinha tomado água, uma coisa, mas eu estava normal, nós viemos embora. Aí dali para frente foi começando. Dava todo dia de tarde, eu sentia que tinha que me afastar de casa, assim, dentro de casa, para ir no quintal. Eu ia no quintal, tinha uma área da mamãe bem grande, e dali eu ficava ali, um tempo, conversando. Conversava comigo mesmo, entendeu? Eu conversava, não via ninguém, mas eu conversava ali, parecia que alguém me respondia no meu sentido, né? Parecia que estava respondendo no coração, né? Aí eu ficava por ali, depois entrava, era todo dia, 6 horas, eu fazia isso. Aí foi uma época, foi passando, quando eu completei 7 anos de idade,
a minha mãe ganhou minha irmã, né? Teve minha irmã, a minha irmã nasceu com um problema muito de saúde, muito sério. Que ela nasceu muito gripada, então ela engoliu o fôlego e morria, ficava roxinha. Aí teve um dia que a mamãe ficou tão apavorada, pegou ela, era de madrugada já, morrendo, a mamãe chorando e fazendo respiração boca a boca, aí foram levar ela para o hospital. Aí chamou a vizinha para ficar com nós, que nós somos 4 meninas, né? 4 mulheres, nós somos 4 irmãs. Aí nós tínhamos nós 3, que é eu, mais minhas 2 irmãs que são mais velhas. Aí eu fiquei em casa, mais minhas 2 irmãs, e a vizinha foi. Aí eu fiquei quieta, aí a vizinha falou assim, Vanete, que eu era mais pequena, né? Você pode dormir já, que sua mãe vai voltar amanhã. Levou sua irmã no médico, estava muito ruim. Aí eu falei com ela assim, como que eu faço para ajudar a minha irmã? Aí ela falou assim, a única coisa que você pode fazer é pedir a Deus por ela. Tá, aí eu lembro que eu fui para a sala, eu nem sabia nem como pedir, né? Topei o rosto com uma toalha e fiquei ali. Naquela noite mesmo eu vi, quando os anjos vieram no quarto da mamãe e voltaram pro céu. Aí quando fizeram isso, a minha mamãe chegou no outro dia, né, que amanheceu o dia com a minha irmã, ela já estava curada, já não tinha mais nada nela. O médico espantou, porque no outro dia que foi para revisão não tinha mais nada. E hoje ela está com o quê? 38 anos, não tem nada mais. Nem gripe ela não pega direito. Sarou. Aí foi passando. Antes da minha irmã, depois que a minha irmã nasceu, aí passou um tempo, né? A minha outra irmã, acima de mim, ela teve um problema. Ela ficou meio perturbada. Eram uns negócios que dava nela, que ela ia deitar na cama para dormir, parecia que a cama beliscava ela. Ela chorava a noite toda, ela ficou tão magrinha, que ela ficou muito magra. Aí, então, o papai levava ela tudo quanto é lugar, passava remédio, não tinha jeito dela se tratar, porque ela não tinha solução para ela. Então, ela só emagrecendo, ela conseguia dormir. Ela falava que os bonecos ficavam andando, mexendo dentro de casa, quando ela ia deitar. E eu, naquela noite, eu fiquei com dó dela, que era assim, nós dormíamos, eu e minha irmã, mas ela numa cama de casal. E ela dormia na cama de solteiro do lado, assim. Mas tinha um corredorzinho, né? Ela dormia perto da parede, da janela da rua. E eu dormia na cama de casal com minha irmã, que era menor, eu dormia com ela. Aí, nessa noite, eu falei assim, Maruza, eu vou deitar na sua cama. E você pode dormir com a Vanusa na outra cama, que era minha outra irmã, né? Aí, tudo bem, ela tava doida pra dormir mesmo, que ela não dormia de noite com medo, né? Aí eu peguei, troquei de cama com ela. Ah, meu Deus do céu, não sei pra que eu fiz aquilo. Quando eu troquei de cama com ela, à noite eu já tava meio assim, né? Me cobri toda. Aí eu tô lá quietinho. Peguei no sono. Aí quando eu peguei no sono, eu senti que a porta abriu do quarto, que ela ficava entreaberta, né? Aí a porta abriu. Eu vi que o movimento da porta, aí eu abri o olho. Aí eu vi só o vento, assim, entrando para dentro do quarto. Aí quando eu olhei para a parede, na frente, assim, que tinha uma parede, aí eu vi aquele túnel abrindo de novo, um túnel. Abriu o túnel, aí saiu uma senhora daquele túnel, uma senhora já idosa, do cabelo comprido, amarrado para trás, bem assim na nuca, o cabelo amarrado. E ela usava uma roupa assim, tipo uma túnica, um algodão cru. Não era branco nem coisa. De noite também não dava para me perceber como que era. Sei que era igual um algodão cru. Ela usava aquela roupa. E ela chegou até mim, e naquela época a gente usava um cortinado, né? Por causa dos mosquitos, né? Ela levantou aquele cortinado e passou a mão no meu ombro. E eu olhei pro rosto dela e gritei, porque eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu gritei de medo, eu falei, deu um grito assim. Aí ela fez ainda assim um gesto com a mão, pedindo silêncio, que não era para me gritar. E aí eu gritei desesperada. Aí ela caminhou devagar e deu a mão para mim, como desse tchau, né? Mas ela não fez assim, ela só deu a mão assim, como que ela fosse. Aí ela foi, entrou naquele túnel e foi embora. Devagar. Aí eu sei que meu pai levantou, veio ver o que estava acontecendo. Eu falei que eu tinha visto uma mulher que saiu do túnel, mas ele falou, sabe, os pessoal não acreditam na gente. Falou que era medo, que não sei o quê. Eu falei, deixei.
Aí eu falei, aí meu pai falou, então troca de novo a cama. Aí nós trocamos a cama de novo. A minha irmã voltou para a cama dela, eu fui para a minha. Aí naquela manhã, aí passou aquela noite. Na outra noite, eu já tive, né? Aí isso daí eu vi, não foi sonho. Na outra noite que eu tive sonho, falando que a minha irmã se recuperar, que aquilo que estava perseguindo a minha irmã era uma influência negativa que ia sair da minha irmã. Aí eu vi quando a minha irmã se transformava passava um pé de cidreiro na frente do jardim, onde que ela dormia mesmo. Aí eu vi que a minha irmã se transformava tipo um animal peludo dali. Aí eu peguei, assustada, acordei e falei com meu pai. Aí nós rezamos até um Pai Nosso, na época eu lembro. Passou aquela noite, minha irmã acabou, nunca mais sofreu nada. Nunca mais ela dormia tranquilamente, ela conseguiu voltar normal, parou com tudo. Depois que Você aquela tinha que idade nessa época? 7 anos. 7 anos. Ah, foi no mesmo 7 anos, né? É, esse daí que foi mesmo 7 anos. Pediu, pela cura da minha irmã. A cura da minha irmã, e depois, né? Assim, e a outra, e minha irmã começou a ter uns problemas, né? Que aí a senhora veio achando que era ela, mas era eu que estava deitada, nós trocamos de cama. Aí ela pegou, foi, né? E na outra noite que eu tinha visto o sonho, sonhei que aquilo que a minha irmã tinha recuperado, e recuperou mesmo. Graças a Deus, ela até hoje nunca mais sentiu nada. Aí foi passando. Aí depois, quando eu já estava com 8 anos, aí eu tive um encontro. Eu falo que foi um encontro com Jesus, porque eu nunca senti um negócio desse também. Se ele era uma coisa assim, muito rápido que aconteceu. Que eu estava deitada na cama, aí eu, do nada, assim, eu vi era sempre de madrugada, esse trem acontecia. Aí deu aquele negócio que eu estava assim no quintal. Aí eu vi que os anjos veio, aí começou. Mas você estava dormindo? Foi um sonho? Isso aí já não foi um sonho, mas quando eu acordei já estava no quintal. Você levantou da cama e foi. Já estava lá no quintal. Certo. Lá que o nosso banheiro como foi? Assim, o banheiro nosso, na casa de patrimônio em roça, é sempre pro lado de fora da casa, né? Na varanda, na área, assim. Nosso banheiro é sempre assim. Aí, quando eu acordei, eu já estava lá. Só que eu não lembro como que eu fui parar lá e como que eu fiz. Eu sei que eu deitei na cama, tive esse sonho, que os anjos vinham e os 4 anjos começavam a vir, e aí veio tocar aquela corneta, trombeta, não sei como fala, e eles começaram a tocar. Aí depois veio nascendo um sol. Quando nasceu o sol, eu vi um coral de anjos, veio como um fio. Aí foi vendo aquele trono. Se eu falar que eu vi o rosto de Jesus, eu estou mentindo, que eu não vi. Eu só vi o trono e vi a mão dele, que ele me chamou. E vi a luz muito forte que tinha. Ele foi e me chamou meu nome 3 vezes. Só que quando ele me chamou, quando eu despertei, eu estava lá no quintal. Lá na frente do quintal, olhando para cima, para o céu. Também passou aquela vez, pronto. Aí eu contei até para uma amiga da minha mãe, que era evangélica, ela falou, nossa, que benção que você sonhou. Eu falei assim, não, eu sonhei e acabei chegando no quintal. Não sei como fui para lá, mas eu cheguei que eu estava no quintal. Aí passou esse tempo aí depois eu tive outra de novo. Só que essa outra de novo que eu tive, eu já estava caminhando com ele. Só que ele me contava o percurso da minha vida toda, até eu ficar mais velha. Só que eu não sei o percurso, porque é por etapas. Aí toda vez que acontece, aí eu lembro disso, né? Porque ele me contava. Só que eu também não conseguia ver o rosto dele. Eu só conseguia ver a mão dele, ele andando comigo, passando pelos pastos, né? Aí quando a gente andava, o pasto, ele abaixava os capim. Só que a voz dele não era voz igual a da gente. Ele falava, eu entendia. Só que dava som de trovões, som de água e relâmpago. Não era voz. Era só som que eu via, mas eu entendia tudo que ele estava falando. Aí dali foi passando, aí eu fui crescendo. Aí nós mudamos desse lugar, viemos para Colatina, para aqui para a cidade, né? Aí daqui que as coisas foram mais acontecendo. Aí foi tipo, mais acontecendo comigo, né?
Aí eu fui ficando mais velha, né? Aí eu vim pra cá com 11 anos, na época. Aí eu sempre sentia as coisas, né? Só que eu nunca falava com ninguém, eu sempre sentia, parecia que alguém falava alguma coisa comigo, eu tinha sentimentos. Aí vamos supor que uma pessoa estivesse precisando de, tipo assim, estivesse sofrendo alguma coisa, eu sentia o sofrimento daquela pessoa. Aí foi indo, aí quando eu completei 15 anos, aí eu lembro que eu tava na área da minha mãe, eu ouvi um barulho no muro, no canto do quintal. Aí eu peguei, eu fui olhar o que que era, né? Um barulho. Parece que alguém tinha pulado o muro. Quando eu olhei assim, aí bateu na porta da casa da minha irmã nos fundos, que ela tinha uma casinha nos fundos. Isso eu já tinha 15 anos de idade. Aí eu vi que deu 3 socos na porta dela, assim, 3 batidinhas, negócio que a gente bate na porta. Aí eu olhei, aí eu vi era um rapaz alto, só que o rosto dele eu não vi direito, porque o rosto dele não deu para ver. Eu vi ele todo alto, com a roupa branca, só que a roupa dele não é igual da roupa da gente, que a gente, roupa normal. É uma roupa branca, só que refletia luzes azuis na roupa dele, azul com branco. Aí eu vi que ele andou assim na frente, passou por mim, e eu olhando para ele. Só que eu reparei que o pé dele não encostava no chão. Ele andava no ar. Aí ele passou na minha frente. Eu vi o cachorrinho da vizinha também que estava lá no quintal, viu? E o portão estava fechado. Ninguém saiu pelo portão, que eu fui até lá, o portão estava fechado. Aí eu peguei e falei, gente, o que é isso? Aí eu contei e falei assim, você tá ficando doida. Você tá ficando doida que você não viu isso. Passou. Aí naquela mesma semana, aí eu já comecei a ver. Aí sempre parece que tinha alguma coisa querendo comunicar comigo, mas eu não tinha como chegar para poder entender, né? Que queria falar comigo. Aí eu vi que tinha, no outro dia, meu pai chegava às 11 horas do serviço, né? Aí eu estava na área também, nós fomos abrir a porta para ele, aí eu vi a mão puxou um galinho da planta da casa da minha mãe e foi para dentro do quintal, dentro do assim, indo para casa da minha irmã, dos fundos. Aí eu falei, gente, de novo eu vi passando. Falei, não acredito que tem de novo, tá passando. Aí começou a ver as coisas, assim, aí foi vendo. Porque tudo que acontecia antes era um significado que ia acontecer na frente. Só que eu não sabia, não entendi, então deixei passar. Aí foi passando, aí passou. Quando eu tinha 16 anos, na época, 16 anos para 17, aí eu fiquei grávida, né? Eu já tinha um namorado, fiquei grávida do meu menino. Aí, quando eu tava grávida, aí falou comigo. Aí eu ouvi a voz dentro de mim falando assim, que eu falo dentro de mim porque eu escutava assim no ouvido, né? Eu ouvia pelo ouvido, coisava. Parece que alguém falava por dentro de mim, aí falava assim, ó, você vai ter um menino, esse menino, você pode escolher o nome dele. Eu tinha 15 dias que eu estava grávida, nem um mês. Você pode escolher o nome dele, ele vai ser um menino, ele vai nascer dia 2 de novembro, e você não vai sentir dor no parto e nem na gestação. Pois bem, quando deu um mês, estava grávida, era um menino, e nasceu dia 2 de novembro, e não tive dor nenhuma. Nem no parto, nem de gestação, não sentia nada. E toda vez que eu ia no médico, sempre tinha alguém me acompanhando. Eu sentia, porque quando eu olhava para trás, tinha fogo atrás de mim. Parecia que subia labareda de fogo e descia. Eu nunca ia no médico sozinha, sempre acompanhada com essa visão, né, atrás de mim. Aí eu falo, gente, eu acho que eu tô ficando doida, porque como é que pode um trem desse assim? E foi indo, entendeu? Aí foi indo. Aí depois, na época, eu lembro, que aí foi passando, né? Aí depois eu tive minha menina, só que a minha menina, aí já, a minha segunda criança, né, segundo filho, aí tive minha menina, que dele já foi mais calma. Na minha terceira filha, que é a minha última, né? Ela tem 22 anos agora. Eu tive o quê? Ela nasceu prematura, só que ela nasceu 6 meses e meio. Aí eu fui parar no hospital, né? Porque fui correndo pro hospital, aquilo tudo que aconteceu.
Quando eu cheguei no hospital, aí o médico falou assim, você está com feto ou você está perdendo, né, o feto? Eu falei, não, eu estou de 6 meses e meio e eu estou para ganhar. E eu sempre ganhava cesárea. Ele falou, mas você não está sentindo nada? Você não tem nem barriga. Não tinha nem barriga, nem nada. Aí o médico, eu acho que é um feto. Só que eles me colocaram eu numa sala, e essa sala era reservada para quem estava com alto risco, né? Só que dali eu não enxergava mais nada nessa sala. A minha pressão chegou a 28. Aí o médico falou assim, você pode morrer, porque a sua pressão está muito alta, e você está com a pressão muito alta, você está perdendo, é um feto, está fazendo um aborto. Eu falei, não, eu estou para ganhar. Ele falou, não, você não está nem grávida, essa criança que você estava perdendo, está morta já. Aí foi bem. E nessa sala eu fiquei reservada nesse quarto. Aí nesse quarto eu só vi aquelas luzes, as luzes começaram a acompanhar, as luzes amarelas. E o quarto ficou todo amarelo, eu lembro, e eu fiquei ali. Só que ali parece que eu fui sugada do meu corpo ali, que eu não senti nada assim que eu tava morrendo mesmo, mas eu não senti nada, parece que eu fui sugada, parece que eu tava num tempo, coisa parada. Fiquei parada no tempo ali. Aí eles fizeram uma cesárea, só que a anestesia não pegava direito. Aí ele me perguntou, nossa, a anestesia não tá pegando, você tá sentindo o seu corpo? Eu falei, eu tô sentindo. Só que o meu corpo eu sentia, só não conseguia sentir as dores. Só que eu sentia meu corpo, só que a anestesia não pegava. Aí quando ele começou a fazer a operação, eu comecei a sentir a dor, sentir o corte, sentir tudo. Só que era uma dor tão forte ali, que no mesmo tempo parecia que eu era em duas. O meu corpo sentia a dor, mas a minha alma não sentia dor, entendeu? Então não juntava ali, parecia que eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Aí ela nasceu tudo certinho, levaram ela para o UTI, deixaram lá, e eu fui pro quarto, né? Só que qualquer pessoa que encostasse em mim parecia que eu estava podre, eu ia morrer de tanta dor depois. Mas ao mesmo tempo eu sentia aquela dor toda, e ao mesmo tempo parece que eu fui sugada daquela dor. Aí passou aquele negócio ali. Aí, antes de sair também, eu esqueci de falar um negócio sobre o cachorro lá de casa. Quando eu morava no quintal da minha mãe ainda, que eu tinha minha segunda filha, não tinha nem ganhado a terceira, não, a segunda. Nós tínhamos uma cachorra, acho que era um pastor alemão, só que uma cachorrona. Só que ela deu um problema nas patas. Só que o veterinário falou que ela não podia mais, não tinha como tratar daquela cachorra. Aí, como que eu tinha meus 2 filhos, aí meu ex-marido resolveu levar a cachorra e o veterinário, ou você tem que fazer alguma coisa, pode mandar sacrificá-la, porque ela vai sofrer muito, que tá roendo as patinhas dela. Aí ele falou, eu não tenho coragem, né? Aí pediu pro homem sacrificar, o homem pegou e sacrificou ela. Deu, assim, na verdade, né, o homem pegou, ela ficou coisando, sacrificou ela, porque ela tava muito ruim, não tinha como tratar dela mais. Ele sei que ele sacrificou ela 3 horas da tarde, quando deu 6 horas da noite, ela apareceu para mim. Ela passou, entrou no quintal. Eu vi quando ela entrou no quintal, eu fui atrás, que ela era muito braba, né? Eu falei, nossa, Morena, como que você tá bem? Falei, nossa, você nem tá doente, que ela ficou tão doente, que ela tava assim, pele e osso, que eu acho que a enfermidade que ela tava muito agravada nela, e ela não tinha como recuperar. E ela não, quando eu vi ela tava gorda, peluda, tudo normal. Aí eu fui, segurei no pelo dela, assim, com a mão. Falei, nossa, Morena, você tá bem? Aí ela olhou para mim. Aí eu segurei o pelo dela na mão, assim, o corpinho dela na mão, ela era grandona. Aí eu falei, nossa, você tá bem. Olhei para ela. Ela olhou para mim. Aí eu vi que o olho dela brilhou. Aí ela sumiu na minha mão. Ela pegou e sumiu. Aí eu falei, gente, meu Deus, será que eu tô vendo coisa? O que essa cachorra veio fazer aqui? Porque ela tinha, assim, ela estava muito doente, ela estava magra, ela estava. Não tinha mais recuperação para ela. E ela estava sofrendo muito. E como que agora ela apareceu gorda, bonita aqui na minha frente? Eu peguei no pelo dela, senti ela sumiu. Aí eu perguntei, realmente, falei assim, aconteceu alguma coisa com a cachorra? Tem certeza? Ela falou, não, já, porque ela não estava nem vivendo mais, ela estava só gemendo quando eles pegaram ela. Porque ela não estava recuperando, né, com nada. Aí também, aí ele falou, não, já tá tudo certo, ela
ela já até enterrei ela, botei um monte de pedra para não deixar o urubu nem comer essas coisas, enterrou, botou pedra, tal, pô, enterrou direitinho. Falei, mas ela apareceu para mim, essa cachorra. Ele falou, você tá imaginando coisa. Aí passou. Aí eu fui morar lá em cima, eu tive minha filha, essa terceira que eu te falei, conta esse caso que aconteceu, né? Eu fiquei assim, tipo, naquele lugar, voltei. Aí passou. Aí quando a minha menina já estava aproximadamente 2 anos, eu a lembro. Aí depois de sair, aí o meu avô ficou doente nessa época também. Ele tinha derrame, né? Eu tinha dado uns 2 derrames nele. Ele ficou bem doente. Já conta o negócio do meu avô agora. Aí ele ficou doente mesmo. Aí ele ficou internado no hospital que tinha aqui em Colatina, São Sebastião. Hoje já não tem mais esse hospital. Aí ele ficou internado, ele deu escadecência de sangue e vomitava sangue, por causa do derrame também. Ele ficou uns 15 dias internado. Aí ele veio para casa. Aí ele veio para casa, eu já não morava mais aqui no quintal da minha mãe, já morava no outro lugar. Aí tinha uma colega minha, ela falou assim, Vanete, vão lá na casa da sua mãe fazer uma visita pro seu avô, eu queria ver ele. Falei, bom, ele chegou do hospital. Aí nós viemos. Eu vim com ela. Aí tava minhas irmãs tudo aqui em casa. Aí na casa da minha mãe, né? Aí quando nós chegamos no quintal, assim, entramos. Aí eu chamei meu avô, que morava um pouquinho pra casa de cima, né? Na rua, mesma rua, mas morava na casa de cima. Aí ele desceu, até lembra a roupa que ele tava com uma bermuda vermelha e um casaquinho amarelo. Aí ele desceu, essa colega minha falou assim, Vanessa, vamos dar as mãos, que ela era evangélica, né? E eu vou fazer uma oração pro seu avô. Eu falei, tudo bem. Aí meu avô aceitou a oração dela, aí a mamãe deu a mão, nós 4 damos as mãos, ela também, e meu avô ficou no meio do círculo, né? Aí quando ela fez uma oração para ele, eu a lembro, assim, eu em pé, aquele círculo, eu, com o olho fechado, eu fui embora. Eu fui embora para um seu lugar. Eu lembro quando eu fecho o olho, eu lembro direitinho isso. Eu fui embora. Quando eu cheguei nesse lugar, era um lugar assim, um túnel. Era um túnel. É igual esse túnel quando o trem passa por baixo, mas era um túnel redondo. Tinha nuvens em volta desse túnel. Muita nuvem, eu lembro. E era branco com cinza. Igual quando o tempo tá para chover, que fica meio escuro, meio branco, daquele jeito. As nuvens eram daquele jeito. E eu andava naquele túnel. Quanto mais eu andava, mais o meu avô lá na frente andava. Ele ficava pequenininho lá na frente e eu andando. Só que eu via que escorria uma água por baixo desse túnel. Só que eu não conseguia botar o meu pé no chão. Eu andava e não pisava naquela água. E a água era cristalina. Não era água suja nem nada, era cristalina. E aquele túnel, só que eu cheguei e senti aquele, assim, não era frio nem quente. A temperatura era boa naquele lugar. Só que era um túnel muito grande. Você tinha que ir andando, você não chegava ao fim daquele túnel. Para você querer encostar lá para chegar no final, eu não conseguia. Aí quando eu quase chegava perto do meu avô, parecia que ele andava mais para frente e eu ficava para trás ainda. E eu falando, pô, quando eu avistei ele bem, que eu vi que ele estava de cabecinha baixa, andando, falei, vô, para, me espera, porque não está na sua hora. Falei, não é sua hora, para, me espera. Aí ele pegou, ele não olhava para trás. Aí eu quase encostando a mão nele, quando eu encostei a mão nele, ele parou. Mas já era quase no final do túnel. Ele já estava atravessando. Ele tinha que ir uma parada no final do túnel, e no final do túnel, assim, para lá era luz pura. Onde nós estávamos era luz, mas porém a gente via que era um túnel. Lá já não tinha túnel, mas era luz. Aí ele parou. Aí eu falei, pô, não vai. Não é só a hora. O senhor não vai agora. Aí ele parou. Quando ele parou, ele olhou para trás. Ele não falou nada comigo. Ele olhou para trás. Aí eu encostei a mão nele, né? Aí eu peguei e falei com ele assim, pô, vamos voltar, não é agora.
Bom, aí eu segurei ele assim pela roupa, que ele nem coisou. Aí eu vi que tinha uma pessoa no final do túnel. Era uma mulher. Isso eu lembro que era uma mulher. Ela era bem, bem morena mesmo. Morena. Ela usava uma roupa assim, meio azul. Não era roupa, tipo um manto, assim, um negócio que cobria ela, né? Aí eu peguei e falei com ela. Falei, eu posso levar meu avô? Aí ela não respondeu. Ela só abriu os braços e balançou com a cabeça 3 vezes, que eu podia levar ele. Aí naquilo ali que ela falou que eu podia levar ele de volta, parece que deu um estralo, assim, igual estralar com a mão. Aí eu abri o olho, eu estava na sala da mamãe, do mesma posição, mesmo do jeito que nós estávamos, mas porém eu estava ajoelhada no chão com a mão no estômago do meu avô. E chorando. Aí o senhor perguntou, o que aconteceu, Vanessa? Você tá assim, eu chorando, esfregando a mão no estômago dele, né? Só que ali, naquela hora, foi coisa de segundos ali, na oração ali que a mulher tava fazendo. E lá foi coisa de muito tempo. Lá era muito tempo, parecia que eu tava andando um tempão naquele lugar. E ali foi rapidinho, as coisas foi coisa de segundo. Aí eu abri o olho, eu falei, gente, parece que eu fui em outro lugar, falei com ela. Aí, tá, passou. Meu avô se recuperou. Depois daquele dia, ele não sofreu mais derrame. Não deu mais. Eu sei que o meu avô morreu com 80 e poucos anos e nunca mais ele parou no hospital. A minha avó, ela tipo assim, a minha avó, ela faleceu depois e ele durou mais 10 anos depois que ela faleceu. Mais 10 anos depois. E ele morreu de alegria, porque ele comprou os móveis todos dentro de casa, então ele ficou tão feliz, e aí ele acabou falecendo. Só sei que ele nunca mais depois foi parar no hospital. Ele comprou os móveis, arrumou a casa toda e ficou tão feliz. Depois de 10 anos dessa situação, aí ele faleceu. Eu lembro que aí ele faleceu. Só sei que foi uma coisa assim, eu, falar a verdade, eu nunca tinha visto, porque aquilo ali foi uma coisa que eu me transportei para outro lugar. E eu estava assim, não estava dormindo, não estava nada. Eu estava na sala junto com elas e eu acabei indo. E voltei. Aí quando eu voltei, eu estava ali esfregando a mão no estômago dele. E eu conversando com ele, e falou, gente, tô me sentindo melhor. Ele falou, tô me sentindo melhor. E foi para casa, depois passou acho que uns 5 anos, minha avó faleceu, depois de mais 10 anos, ele acabou falecendo também depois. Aí depois dessa situação, aí foi acontecendo mais outras coisas comigo, né? Que tem muita coisa. Fique à vontade para contar. Porque tá. é isso que eu ia perguntar, porque você disse assim, quando aconteceu essa questão do túnel, eu tinha 20 e poucos anos. Eu tinha 22 anos, eu acho, né? Eu tinha. Quando aconteceu com meu avô. Aí. 21 para 22. Faz muitos anos, até hoje. Aí eu digo, será que os fenômenos acabaram aí ou continuaram acontecendo até hoje? Aí que tá o negócio, que aí não acabou. Aí foi indo, né? Aí daí depois, meus meninos cresceu, eu separei. Aí quando a minha menina já estava mocinha, já acho que ela tinha 12 para 13 anos, nessa mesma casa. Ela saiu com a coleguinha dela e eu trabalho. Aí eu troquei o horário para trabalhar de dia. Aí eu tinha que acordar 3 da manhã para 4 horas pegar o ônibus para trabalhar, que eu trabalhava no Friso nessa época. Aí minha menina estava na casa da vizinha dela e eu sempre dormia mais cedo. Aí eu tava minhas 2 meninas morando comigo, porque o meu menino já morava com a minha ex-sogra, né? Aí ela estava na casa dessa colega, eu falei, eu vou dormir, e Daniela, quando ela chegar aí, você abre a porta para ela, que ela sempre chegava às 9 horas, ficava lá conversando, que menina nessa idade quer conversar com o outro, não quer ficar em casa, né? Aí tá, com pouco eu, sim, dormi, e eu lembro que a Daniela abriu a porta para ela, e ela correu, veio assistindo televisão, acabou dormindo na sala, só que eu não vi. E eu, deitada ali, tive um sonho com ela,
que eu entrava dentro de casa, olhava, as lâmpadas da casa não acendiam, e eu pegava e começava a falar. Por que as lâmpadas não acendiam? Batia nos todos os quartos, as lâmpadas não acendiam, da casa estava escuro. E eu olhando, aí eu comecei a falar, Senhor, me ajuda, porque as lâmpadas não estão acendendo, e clamando a Deus, com pouco eu vi que passou, eu tenho medo de cachorro, e lá em casa tem cachorro. É o meu medo de cachorro, e lá em casa tem. Aí eu vi que o cachorrinho passou perto de mim, aí quando ele passou perto de mim, aí as lâmpadas acenderam. Aí eu olhei no sofá, tava a minha menina deitada no sofá, eu até lembro que a roupa que ela tava com um body preto e uma sainha jeans. Eu olhei assim pra ela e falei, Franciele deitada aqui. Aí pronto. Aí naquilo ali eu acordei lá na minha cama. Aí eu corri lá na sala, ela estava deitada lá no sofá, com a mesma roupa que eu vi no sonho. E eu não tinha visto ela. Cheguei em casa nem nada. Ela estava com a saia jeans, com a mesma roupa. Deitada lá no sofá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Parece que eu tinha saído do meu corpo e voltado. Aí foi aí que eu percebi que eu saía do corpo e voltava. Aí foi indo. Foi passando, passou tempo. Aí depois, aí eu mudei de lá. Aí eu peguei, aí eles cresceram tudo, né? Aí eu fiquei morando sozinha um tempo ainda, voltei a morar lá de novo. Aí nessa época, eu lembro que eu voltei a morar de novo, eu fui morar um pouquinho mais pra cima no apartamento, aí eu morava sozinha de novo, aí não tinha menino nenhum comigo mais não. Aí já tava tudo grande, ela já tinha casado, meu menino também, aí só tinha ficado minha menina ficava com a mamãe pra estudar, pra não ficar sozinha de noite. Aí eu peguei e falei assim, escutei um barulho de novo dentro de casa, né? Escutei um barulho andando. Aí eu caí na besteira, eu sempre gostava de ler a Bíblia, né? Aí eu falei assim, se for de ser bom, pode ficar. Olha que bobeira que eu fui falar ainda. Se for de ruim, pode sair agora da minha casa. Aí eu falei, vou dormir. Meu Deus do céu, pra que eu fui falar um trem desse? Cheguei na cama, tô bem deitada. Aquela noite, eu não preguei o olho. Eu sentia a cama subia, a cama descia. A cama, parecia que a cama ia para lá e para cá e me batia contra a parede. Nossa, fazia tanta coisa comigo. Aí quando eu olhei assim do lado, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. O que está acontecendo comigo? Eu não tô... Aí quando eu olhei do lado, tinha um ser. Só que dali eu falei, eu vou fechar o olho e esse ser vai embora. Aí eu fechei o olho e pegou, foi. Eu lembro até da roupa que ele tava. Ele tava com a roupa xadrez. Era uma roupa xadrez. Só que o rosto dele era horrível. Aí pegou, foi embora. Foi embora assim, sumiu também. Aí outra vez eu fui. Esse mesmo ser apareceu de novo. Eu fui na casa de uma colega minha em Marilândia, junto com um amigo meu. Aí nós íamos de carro. Quando nós estávamos vindo de carro, eu parecia que as pessoas estavam andando do lado do carro. Aí eu falei com ele, falei assim, nossa, Ju, tanta gente no meio dessa estrada, nem parece que essa estrada tá vazia, já é de noite, quase 11 horas, e um monte de gente andando. Ela falou assim comigo, ele, né, porque ele falou assim comigo, ó, você tá ficando doido, não tem ninguém no meio dessa estrada? Eu falei assim, mas eu tô vendo. Falei, gente, um monte de gente andando. E tinha gente andando. Só que eu fui perceber depois que as roupas das pessoas eram diferentes das nossas roupas. Era assim, tipo aquelas roupas bem antigas que aqueles homens usavam, aqueles casacos, e umas roupas diferentes. E as mulheres também. Falei, gente, que estranho. E eu morava lá no São Vicente. Né? Aí ele foi para me levar. Aí eu tô vendo, aí eu vi com essa pessoa que apareceu para mim, apareceu de novo do lado do carro, com a mesma roupa xadrez. Falei, gente, estranho, essa mesma pessoa andando com a roupa xadrez. Só que eu vi que o carro passava por eles e não fazia nada. Eu falei assim, bom, isso aí não é normal, que tá passando por eles, não tá matando ninguém. Aí eu fiquei quieta, falei, não vou falar, vai que ele fica com medo, pode bater o carro, até bater o carro contra a parede, ou no meio da estrada, um poste, não vou falar nada, vou embora. Aí quando eu cheguei em casa,
Eu senti, quando eu cheguei em casa, quando eu fui abrir o portão, parece que alguém me empurrou. Eu quase caí da escada. Aí eu parei. Naquilo, aquela sensação toda, aí foi embora. Eu desci. Aí no outro dia que eu falei pra ele que tinha acontecido aquilo. E ele falou assim, ainda bem que você não me falou que eu sou medroso, eu ia bater o carro no poste. Falei assim, mas também, aí passou. Foi indo. Aí eu vim morar de novo para São Silvano. Aí eu vim morar aqui em São Silvano, tipo assim, Colatina mesmo, né? Aí vim morar aqui, lá do casa da ponte. Morar na casa da minha mãe. Em cima da casa. Eu tinha feito uma kitnet, né? Aí eu falei assim, vou morar aqui em cima. Aí fiquei. Naquilo ali que eu tava morando sozinha, aí eu comecei. Aí é sempre assim, sempre parece que tem alguém que vem e fala alguma coisa comigo. Aí foi indo. Aí passou. Aí eu fiquei um tempo, aí veio e falou de novo que a situação na minha vida ia melhorar. Eu conheci uma pessoa que era para eu não se preocupar, que eu ia conhecer uma pessoa e essa pessoa ia ser muito, muito bom para mim, que eu era sozinha, né? Aí eu conheci o meu marido agora, né, que eu tenho. Aí foi passando, aí eu tinha uma viagem para fazer. Nessa época eu tinha uma viagem para ir para São Paulo, parecido nós com a mamãe. Aí eu falei assim, bom, então eu vou viajar. Já que a coisa eu vou viajar. Fui viajar com a mamãe. Aí naquilo que eu fui para lá, eu voltei, deixa eu ver, eu fui na quinta, voltei na terça, de manhã. Aí eu tava de férias e ele tinha ido trabalhar. E na quarta-feira, eu lembro que eu acordei de manhã, ele foi trabalhar e eu fiquei na cama. Aí eu falei assim, vou ver se eu ficar um pouquinho na cama, só que eu tava acordada, né? Vou fechar o olho, vou ficar quietinha na cama, um pouco. Eu senti que eu tinha ido no lugar, e esse lugar era um hospital, mas não era um hospital normal. Eram várias alas de cama de pessoas, e eu tava nesse hospital. E eu tava deitada, numa maca daquela, com uma roupa marrom clarinha, um bege bem clarinho. E eu acordei naquele lugar, numa quarta-feira. E era quarta-feira que eu tava acordando mesmo em casa, né? Aí eu acordei naquele lugar e eu falei assim, aí chegou um homem alto pra mim, bem alto. Aí ele pegou e falou assim, você já despertou? Aí eu falei, despertei? Ele falou assim, porque que bom que você despertou. Aí ele tava com uma plaqueta, uma prancheta na mão, né? Aí eu falei assim, por quê? Eu falei, aonde que eu tô? Aí ele falou assim, você tá no hospital. Eu falei, hospital? Ele falou assim, você tá no hospital, uma ala de recuperação. Mas você já tá bem melhor. Aí eu olhei assim, atrás da minha maca, tava minha irmã. Aí ela já tinha acordado. Aí eu falei assim, Maruza, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, Ness, você não sabe o que nós estamos fazendo aqui, não? Eu falei, não. Aí ela falou assim, nossa, você já tá bem? Eu falei, tô. E você? Ela falou assim, eu tô bem. Aí ele veio e falou assim, eu vou te explicar. Vocês duas faleceram. Nós duas tínhamos morrido. Aí eu falei assim, nós duas morremos? Aí eu falei, Maruza do céu. Porque minha irmã tem 5 netos, né? Eu falei, Maruza do céu, como que você conformou com isso? Você e os seus netos, pelo amor de Deus. E eu tinha pouco tempo que eu estava casada com meu marido. Eu falei, seus netos, pelo amor de Deus, Maruza. Ela, já me conformei, Vanete, nós temos que ir embora. Eu falei, eu não conformo com isso. Eu falei, eu não estou me conformada com isso. Eu não quero ir. Eu falei, eu não quero ir. Aí ele pegou e falou assim, como que você não quer? Ele falou, porque se você quer ficar... Eu falei assim, mas eu quero ficar. Por quê? Tem pouco tempo que eu sou casada agora, e outra coisa, eu gosto onde eu moro, eu gosto do meu marido, eu gosto de viver. Eu falei, eu quero viver. Aí ele virou e falou assim, mas você tem que ir, porque a sua mãe que está sofrendo com isso.
quando você passar, aí ele mostrou o túnel novamente para mim. Aí eu vi o túnel de novo. Aí ele falou assim, quando você passar para aquele túnel, aí várias pessoas passando no túnel. Aí ele falou assim, quem está sofrendo mais é sua mãe. Eu falei assim, mas como minha mãe, meu Deus, eu não quero ir, eu falei. Aí ele mostrou, parece que os dois negócios, o hospital e aquele túnel, você podia ver o túnel, mas não era o mesmo lugar. A sua visão fica mais, assim, avançada. Você fica assim, você não fala com a boca, mas você fala com sentimento e você entende que está falando com você. Você não se comunica falando. E a sua visão fica mais avançada. Você vê, assim, mais adiante. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não quero ir, eu falei. Aí ele pegou e falou assim, ó, sua mãe está sofrendo mais, porque vocês sofreram um acidente na segunda. Na segunda. A sua irmã morreu na hora, ela faleceu na hora. Você entrou em coma na terça e veio falecer hoje, que era na quarta-feira no nosso mundo. E era quarta-feira lá também. Aí eu peguei e falei, você despertou agora, porque você acabou de falecer. E quem está sofrendo com mais isso é sua mãe, que perdeu 2 filhas no mesmo tempo. Aí eu falei assim, eu não quero, porque eu sentia tanta saudade daqui, parecia que era assim, 2 vezes mais. Tudo era uma saudade tão grande, tudo me fazia falta. Até o sol, que é quente, me fazia falta. Porque eu sentia tanta falta, tanta vontade de ficar aqui. E parecia que era para me dar mais valor aqui. Aí eu falei com ele, eu não quero. Ele falou, você tem certeza que você não quer? Você já faleceu, você tem que ir. Você vai passar por aquele ali, você vai tirar todas as tristezas, você não vai ter essa lembrança que você tem, ficar com esse sentimento, porque quando ele falou, quando a gente passa, a gente não sente aquela tristeza e nem aquelas lembranças. Você lembra, mas assim, eu acho que não é igual a que nós estamos aqui. Aí eu peguei e falei que eu não ia. Aí ele falou assim, fez com a mão, assim, então vou te mostrar quando as pessoas não vão, não querem ir. Aí ele balançou a mão para um lado, aí eu olhei. Rapidamente encheu de água onde nós estávamos, escureceu. Eu não cheguei a ir lá. Mas eu vi, tipo assim, os 2 mundos agarrados, né? Aí eu vi que lá era escuro, frio, úmido, e tinha gente gritando, gemendo. Era o lugar das pessoas que não queriam ir, não queriam morrer, é isso? Não, era o lugar quando as pessoas fazem a passagem, que não quer ir para o lugar, quer ficar aqui, tipo assim, pagando, né? Fica apegado aqui, né? Fica pegado aqui. Só que lá era um lugar escuro, era um lugar úmido, frio. Parece que não é a realidade daqui, mas é outra realidade, né? É outro lugar. Só que era um lugar frio, escuro e úmido. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom. Eu falei, eu não quero para aquele lugar também. Aí eu falei, então tá bom. Na hora que eu falei, então tá bom, aí ele olhou a prancheta na mão, aí ele falou assim, tá bom então. Aí eu despertei. Aí quando eu despertei, aí eu liguei para minha irmã, era na quarta-feira que nós estava lá, eu liguei para minha irmã, falei, Marusa, pelo amor de Deus, não sai de casa. Aí ela falou, por quê? Porque eu tive tipo um sonho, não sei o que aconteceu, que eu fechei o olho e vi isso assim, falei com ela. Aí ela pegou e falou assim, Vanessa, você acredita que o marido dela estava conversando com ela e ela falava de manhã a mesma coisa. Quando eu estava viva, eu coloquei ali. Ela falou assim, então nós não vamos sair de casa hoje. Nós não vamos sair. Aí nós ficamos na quarta-feira o dia inteiro dentro de casa. Comer, sair, acontecer alguma coisa com nós. Porque era a mesma coisa que eu tinha visto ali, ela também falava. Ela também sentiu, né? Ela sentiu. Ela falou, eu falei ainda pro meu marido que quando eu estava viva, eu tinha guardado o negócio dele no lugar. Mas acontece que era a mesma coisa. Ela falou, então nós não vamos sair, vamos ficar em casa. Porque é muita coincidência. Eu e ela mesmo horário, mesma coisa. Aí nós ficamos em casa, nós não saímos naquela quarta-feira. E eu lembro quando o homem lá olhou aquela prancheta na mão, aí eu vi e voltei para trás. Tipo assim, eu não vi voltando, mas eu sei que eu despertei. E essa prancheta faz significado com o que eu tive antes, que eu vou te relatar agora. Que eu estava no lugar e eu subi
nesse mesmo hospital, e era tudo branco, esse hospital. Aí vai entender esse aí que eu tô te contando agora. Aí quando eu cheguei lá, eu tinha minha senha era 1, a número 1. Só que essa senha número 1, aí ela falou assim, depois, era de manhã que eu fui, ela falou assim, depois de meio-dia, você vai fazer uma viagem. Aí eu falei, então tá bom. Ela falou, se você quiser voltar, você volta pro mesmo lugar que você subiu. Só que o voltar pro mesmo lugar é coisa assim de segundo. Você volta e parece que o tempo passa rapidamente e você volta para aquele lugar. Aí quando eu voltei, eu vi que era um hospital de novo. Aí eu subi. Você chega na porta dos negócios, você não entra. Você imagina que está em outro lugar. É tipo que você vai transportando. Aí eu cheguei nesse outro lugar, lá nessa recepção onde que eu tinha pegado a senha. E eu vi que não tinha ninguém mais. Ninguém lá. Eu falei, gente, todo mundo já foi? E como é que eu não fui ainda viajar? Eu falei, eu estava contando com a viagem. Aí a menina chegou para mim e falou assim, olha aqui, você não vai fazer a viagem agora não. Eu falei assim, como que eu não vou fazer a viagem? A minha senha era 1 e a minha viagem era a minha passagem. Tipo assim, eu achava que era uma passagem, né? Era 1 e eu vou viajar. Ela falou assim, não, você não vai fazer agora. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque sua mãe te deu 50. Ela falou assim ainda. A sua irmã tinha me dado, acho que mais 30, e a sua amiga mais 20. Só sei que deu uma base ali, e você não vai agora. Eu falei, mas como alguém me deu alguma coisa e eu estava com a viagem para ir? Ela falou assim, você não ia fazer uma viagem. Ela falou, você ia fazer uma passagem. Eu falei, uma passagem? Ela falou, uma passagem, você ia fazer uma passagem. Ela saiu daquele lugar, eu lembro até hoje como que ela era. Era uma mulher alta, cabelo louro, cortadinho, vestido com uma roupa branca. Tipo assim, uma roupa, mas uma roupa diferente. Branca, tipo um jaleco, mas não era um jaleco. Aí ela chegou para mim, eu lembro do rosto dela, um rosto sereno, angelical, tinha nenhuma espinha, nada, aquele rosto, aquele olho claro. Assim, ela falava, mas ela não mexia a boca. Sei que era assim, especial. Ela chegou para mim, aí ela foi, encostou a mão, falou assim, eu posso te mostrar para onde que você ia? Eu falei, pode. Aí ela foi, botou a mão na minha fonte, aqui na minha cabeça, assim. Aí eu vi. Era um lugar lindo, 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 lindo. Um mar, umas graminhas. Eu nunca vi, assim, a gente vê praia depois, mas não é. Aqui parece que é poluída as coisas. E lá não, era tudo lindo, lindo mesmo. Aquele sol quentinho, morninho, não te afetava em nada. Aí eu falei assim, mas eu não posso ir agora. Ela falou assim, não. Porque ela pegou a mesma prancheta que aquele outro me mostrou. Que era a mesma prancheta, sabe? Ela falou assim, o seu número está bem aqui, bem mais para baixo agora. Você não vai fazer a passagem agora. Ela me mostrou. Aí ela virou as folhas, né? Aí eu vi. Aí ela falou assim, pô, bem, agora você não vai. Aí ela falou assim, você pode voltar. Aí eu peguei e fiquei assim, olhando para ela. Ela falou assim, na hora que eu estava virando, ela falou assim, você espera um pouquinho que eu quero te falar uma coisa? Aí eu falei assim, pode falar. E ela falou assim, não era nem para me estar falando. Ela falou, mas eu queria te dar falar um recado para você mandar para mim. Fala para sua irmã, que é minha irmã abaixo de mim, aquela que você tinha recuperado quando era neném, que ela passou por aquele problema de saúde. Que aquele neném que ela tem, fui eu que dei, tipo assim, que ela coisou para ela, né? Que ela falou assim, aquele neném, para ela cuidar muito bem dele, que ele era meu filho. Ela falou assim, e eu dei para ela. Eu falei, seu filho? Ela falou, meu filho. E eu dei para ela. E ele não vai ter mais esses problemas, porque ele, tipo assim, ele estava meio passando mal, nasceu com meio problema, coisa. Tá, eu falei assim, ela falou assim, porque minha irmã já tinha perdido, acho que uns 3 ou 4 neném. Depois que ela conseguiu engravidar dele. Aí ela falou até o nome dele, o Antônio, né? Falou desse jeito ainda. Aí eu peguei e falei, gente, meu Deus,
Aí eu vim, despertei, contei pra minha irmã. Aí ainda ela avisou, falou assim, ó, o cunhado dela tá pedindo muito a Deus por ele. E eu também, fala que o neném era meu, eu dei pra ela, tá? Fala cuidar muito bem dele. E eu olhando assim, pelo menino, pelo meu sobrinho, e para aquela mulher, eles eram mesmo parecidos, entendeu? Era branquinho, do mesmo jeitinho, olho claro, cabelo ruivinho, era mesmo igualzinho. Aí eu acordei assim, que aquele despertar, falei para ela. Aí tudo bem, passou. Essa fase aí passou. Aí foi indo, né? Que aí ele cresceu, hoje ele tá com 7 anos já. Aí ele se recuperou, não ficou mais passando mal nem nada. E ele. Aí eu contei pra minha irmã também, pronto. Aí foi o negócio da prancheta, porque eu vi as mesmas pranchetas. Porque quando eu fui lá para aquele túnel, que tinha passado, né? Que eu ia passar, que já tinha falecido, que eu voltei, que ele olhou na prancheta, eu não tava para ir. Eu tava para voltar, porque quando eu tinha feito lá, que eu ia a número 1, que eu era, que eles tinham me dado mais uns tempos, que tava lá meu nome na prancheta. Então ele olhou lá, viu que eu não podia ir. Eu voltei de novo. Eu falei assim, eu acho que eu já fui várias vezes nesse tour e já voltei para trás. Quer dizer que esse encontro com essa mulher aí que falou que deu o filho dela para sua irmã foi posterior ao sonho que você teve com a sua irmã naquele hospital, né? Aí você entendeu. Eu entendi porque uma coisa ligava com a outra. Sim, sempre sim. Por causa daquele negócio ali. Eu entendi, porque uma coisa ligou com a outra. Porque antes você não... Se falasse aquilo ali, eu não ia entender nada. É como se você tivesse uma programação para desencarnar, mas que foi adiada. Tipo assim, como que eu era para ir e foi adiada. Porque, na verdade, quando eu tive aqueles primeiros, né, aquelas primeiras visões quando eu era pequena, quando eu estava caminhando com Jesus, ele falou o meu percurso. Só que ele me falou, mas não me... quando eu passo por uma etapa, eu lembro daquilo. Porque que dali foi o percurso, foi indo até eu chegar, né? Você só lembra depois que passa, né? Depois que passa. Antes você não sabe, né? Antes não sei. Porque ele deixou, tipo assim, ele me falou, eu lembro, quando ele falou assim, ele contou a história sobre a minha vida, desde quando eu nasci, até eu morrer. Mas aí eu vou saber quando eu chegar no fim, né? Sim. Quando eu chegar no fim. Antes não disso, sabe antes, só vai sabendo depois. Depois que eu vou passando as etapas da minha vida, né? Aí eu vou sabendo. Aí todas as dificuldades da minha vida eu sempre enfrento de cabeça erguida, mas depois, quando vai passando o tempo, eu falei, gente, eu enfrentei aquilo porque tinha alguém comigo. Alguém estava me ajudando. Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.